no dia 8 de agosto de 1989, na rua 16 de novembro desta cidade. Após o regular processamento do feito, o acusado foi pronunciado em 21 de janeiro de 2009 e remetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri pela prática de homicídio tipificado no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1, 3 e 4 do Código Penal. Submetido hoje a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, reconheceu o Conselho de Sentença, por maioria de votos, a materialidade do homicídio e a autoria que lhe é atribuída, bem como pela incidência das qualificadoras do motivo torpe, emprego de meio cruel e da utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, caracterizada pela surpresa no ataque, de forma que decidiu pela condenação do acusado. É a síntese do necessário. Em razão da decisão do Conselho de Sentença, pela condenação do acusado e pelo reconhecimento das qualificadoras do motivo torpe, emprego de meio cruel e da utilização de recursos que impossibilitou a defesa da vítima, caracterizada pela surpresa no ataque, declara o acusado José Viriato Corrêa Lima incurso nas penas do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1, 3 e 4 do Código Penal. Passo, pois, a dosimetria da pena, observando o disposto no artigo 59 do Código Penal. Culpabilidade. O réu José Viriato Corrêa Lima compreendia e entendia as circunstâncias dos fatos e sua ilicitude, podendo ter optado por não praticar o crime. Naquele instante, exigia-se que o comportamento dele se ajustasse ao direito. No entanto, ele optou livre e conscientemente pela prática da conduta delituosa. Por outro lado, é evidente que, tendo ele encomendado a morte da vítima, agiu de modo premeditado, e esta premeditação merece maior juízo de reprovabilidade, de modo que esta circunstância é analisada em desfavor do acusado. Antecedentes. Não existe nos autos qualquer informação sobre condenações criminais do acusado por fatos que tenha se passado antes dos fatos narrados nestes autos. Consequentemente, tem-se que esta circunstância não pode ser analisada desfavoravelmente ao acusado. Conduta social. A conduta social do acusado revela tratar-se de uma pessoa que se utilizava do cargo que exercia para impor temor às pessoas, demonstrando tratar-se de pessoa perigosa e que aterrorizava a todos mediante ameaças diversas por conta do poder que detinha. Personalidade. O conjunto probatório dos autos fornece elementos de que o réu possui personalidade voltada para o crime, demonstrou ser pessoa capaz de desumanizar a vítima e tirar-lhe a vida de forma inconsequente e desumana. Isto demonstra também que se trata de uma pessoa perversa, com frieza em sua conduta, pois logo após o delito ainda tentou acobertar seu crime para impedir que a verdade viesse à tona. O motivo. A motivação torpe do delito foi reconhecida pelo Conselho de Sentença como qualificadora do delito, e por se tratar de homicídio triplamente qualificado, é nesta fase a referida qualificadora analisada em desfavor do acusado. Circunstância. A ação delitiva foi perpetrada de maneira fria e violenta. O acusado arquitetou a morte da vítima, buscou os executores e lhes incumbiu da tarefa de ceifar a vida da vítima. Chegado o dia favorável ao planejado pelo acusado, foi a vítima perseguida quando conduzia sua motocicleta e, em plena via pública, foi alvejado com vários disparos. Circunstância esta que, além da vida da vítima, colocou em risco a vida de outras pessoas que transitavam pela mesma via pública no mesmo dia e horário, sem que o acusado tenha atentado para o risco que impunha não só a vítima, como as transeuntes da mesma via pública, o que autoriza a análise negativa desta vetorial. Consequências. As consequências, no caso, foram apenas aquelas típicas da espécie, ou seja, dor, sofrimento pela perda de um ente querido para os familiares da vítima, não podendo assim ser considerada em desfavor do acusado. Comportamento da vítima. A vítima em nada contribuiu para a prática do delito, ao contrário, tentou desvencilhar-se de seus algozes sem êxito.
Assim sendo, e considerando que 5 das circunstâncias especificadas no artigo 59 do Código Penal são desfavoráveis ao acusado, tenho que a pena base deve ser fixada em 8 anos e 3 meses acima do mínimo legal. Como se trata de homicídio triplamente qualificado, a qualificadora da utilização de recursos que impossibilitou a defesa da vítima, inciso 4 do parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal, é aqui utilizada como circunstância agravante da pena, uma vez que possui previsão específica no artigo 61, incisos 2, a linha C do Código Penal, pelo que fica a pena agravada em 1/6, e não existe circunstância atenuante a ser considerada nesta fase. Não há causas de aumento e diminuição da pena a serem consideradas. Fixo a pena em definitiva em 23 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão. O réu, gente, silêncio. O réu foi preso provisoriamente, porém não há elementos nos autos que forneçam informações precisas sobre a segregação cautelar, de forma que o dispositivo contido no parágrafo 2º do artigo 387 do Código de Processo Penal poderá ser melhor analisado pelo juiz da execução penal. Com base no artigo 33, parágrafo 2º, a linha A do Código Penal estabelece um regime fechado para o início do cumprimento da pena ora imposta. Recomendo à penitenciária mista Juiz Fontes e Biapina, localizada nesta cidade, para o cumprimento da pena. Deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, porque não existem nos autos parâmetros para fixação de danos passíveis de indenização. O princípio constitucional da presunção de não culpabilidade é um dos mais importantes na Carta Magna, porque protege o cidadão de bem contra o abuso e a arbitrariedade da repressão estatal. No entanto, não se pode erguer barreira intransponível quanto à adoção de medidas cautelares necessárias ao resgate da rigidez da ordem, como no caso em exame. Com efeito, pela dinâmica do evento criminoso e modus operandi, demonstra ser ele pessoa de acentuada periculosidade, que em liberdade representa perigo à ordem pública. Ademais, não se pode esquecer que a segregação do acusado agora decorre de condenação, e no caso, afeta a competência do júri popular. Somente em caso de julgamento contrário à prova dos autos é que se autoriza novo julgamento, o que não é o caso dos autos. Na lição do conceituado Júlio Fabrini Mirabete, processo penal, página 377, fundamenta em primeiro lugar a declaração da prisão preventiva, a garantia da ordem pública, evitando-se como a medida que o delinquente pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer outra pessoa que quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque em liberdade encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida. A ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a cautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A prisão cautelar em face da condenação em primeiro grau faz-se necessária no caso concreto, como garantia da ordem pública, visto que em liberdade o réu poderá vir a vitimar outras pessoas. Portanto, conceder a ele, já condenado, o direito de recorrer desta condenação em liberdade é razão suficiente para abalar a garantia da ordem pública, diminuindo a credibilidade da justiça e estimulando a prática de condutas delituosas por outras pessoas, além de configurar um desrespeito à sociedade. O réu que já estava preso não tem o direito de recorrer em liberdade, ou seja, a hipótese do artigo 393, inciso 1, segunda parte, conservado na prisão, tem aplicação imediata. Ademais, permanece presente os pressupostos necessários à decretação da prisão preventiva, abrigados na parte final do artigo 312 do Código de Processo Penal, subsistem, no caso, a prova da existência do crime e os indícios suficientes da autoria, afirmados inclusive por esta condenação. A condição de admissibilidade prevista no artigo 313, inciso 1 da Lei Processual Penal, evidencia-se no caso, pois o fato criminoso descrito na exordial é punido com reclusão. Por tais razões, nega ao acusado o direito de recorrer em liberdade. Em caso de interposição de recurso, expeça-se guia para a execução provisória da pena. Após o trânsito em julgado, comunique-se ao TRE Piauí para os fins do artigo 15, inciso 3 da Constituição Federal e ao Instituto de Identificação da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Piauí para as anotações pertinentes. Lance-se o nome do réu no rol de estudar.
Expressa-se guia para a execução, comunica ao juiz da vara de execuções penais o trânsito em julgado da sentença, cuja comunicação deverá ser instruída com uma cópia do acordo. Arquivem-se os autos em baixa, custas pelo acusado. Esta sentença é publicada em plenário do júri, dela sai intimado às partes. Registram-se Sala das Sessões da Primeira Vara Criminal e Tribunal Popular do Júri da Comarca de Parnaíba, Piauí, aos 30 dias do mês de setembro do ano de 2013. Maria do Perpétuo Socorro Ivani, juíza titular da Primeira Vara do Tribunal do Júri e Execuções Penais. Podem sentar.